Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Abram comigo, por favor, Romanos capítulo 15. Ver se hoje conseguimos terminar Romanos. Amém? Vamos ver. Romanos capítulo 15, versículo 30. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e os que estão... para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceite pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Para já até aqui, depois haveremos de ler o versículo 16 até ao final e comentar só algumas coisas. Não falámos ainda a semana passada não fui eu que partilhei, foi o nosso irmão Gonçalves, mas hoje gostava de terminar este capítulo e depois entrarmos aqui no capítulo 16. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que nesta parte final da carta, Paulo, os irmãos sabem, tem o desejo de ir a Roma, ele já mencionou, já expressou o seu desejo, já mostrou também o que é que ele quer que aconteça, o que é que ele pretende fazer também em Roma, nomeadamente na questão também da coleta, que ele quer no fundo levantar, e para onde ele quer ir, que é para a Espanha, e eventualmente, provavelmente também passou aqui pelas nossas terras, pelas nossas regiões, não é? E agora Paulo diz algo que é muito interessante e que coloca em perspectiva aquilo que significa muitas das vezes orarmos uns pelos outros. Vejam o que ele diz assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo, aonde? Nas vossas... Então ele está a pedir que os crentes combatam nas orações. E muitas das vezes as nossas orações são combates. E eu não estou aqui a falar especificamente de guerra espiritual, estou a falar de combates de acordo com aquilo que Paulo está aqui a mencionar. Ele está a dizer e está a pedir aos crentes para que eles possam combater, não é em seu nome, mas é em seu favor. Combater não de qualquer forma, mas combater dentro de um padrão, que é o padrão de Jesus Cristo e dentro do amor do Espírito. Então aquilo que Paulo pretende é que os irmãos, ele roga para que os irmãos possam orar por ele. Ele tem um propósito específico na oração, ele vai explicar. E o propósito é o quê? Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Então ele tem um duplo objetivo. O primeiro é que o crente ore para que ele seja livre dos rebeldes. Há sempre rebeldes. Sempre há alguém, sempre há um conjunto de pessoas que se levanta contra Paulo. É isto que estamos aqui a ver. Sempre há um grupo de pessoas que se levanta contra o Evangelho. E este grupo de pessoas que se levantou contra o Evangelho são aqueles também que se consideravam como crentes. Esta é a realidade. E Paulo está a pedir para que os crentes em Roma possam combater com Paulo. E a oração pode, de facto, muito nos seus efeitos. Certo? E ela pode muito nos seus efeitos não é porque ela é mística. Não é porque ela é uma mesinha. Não é porque ela é uma chave ou o segredo de alguma coisa. A oração deve ser tão natural para nós como respirar. Porque a naturalidade da oração está exatamente na sua, desculpem a expressão, mas a naturalidade da oração está mesmo na sua naturalidade. É porque é suposto ser normal orar. O que deve ser anormal é o crente que não ora. E aqui não é chamar anormais a ninguém, está bem? Mas é a circunstância de não se orar é anormal. O crente, verdadeiramente crente, tem necessidade de se relacionar com Deus. Você está cá. Nós cantamos que somos salvos. Nós mencionamos isto. Nós acreditamos que somos salvos. Os irmãos acreditam que somos salvos. Amém? Ora, quem é salvo por aquele que se entregou por cada um de nós. Então nós queremos ter um relacionamento com Ele. E a forma de termos relacionamento com Ele é pela leitura da palavra e é também por aquilo que é a comunicação. Eu amo a minha esposa e falo com ela. Estranho era se eu amasse e não falasse com ela. E a mesma coisa dela é para comigo. A gente nem precisa de falar muito. Vamos falando.
Mas falamos. O problema era se não se falasse. Agora, no relacionamento com Deus é exatamente a mesma coisa. Que Deus quer comunicar connosco. Ele quer. A questão é, será que nós queremos comunicar com Ele? É que Paulo está a pedir aqui para que o povo ore por Ele. Neste caso é por Ele especificamente. E nós podemos orar uns pelos outros. Mas é suposto a oração ser natural. É suposto nós termos uma vida de oração. Não digo quantos minutos é que os irmãos ou quantas horas é que os irmãos devem orar. Isto eu acho que depende de cada um. Tem a ver connosco. Mas, claramente, a oração é parte natural. Nossa. Se não é, devia ser. E é também natural podermos e devermos orar uns pelos outros. E entender isto como um combate. Em prol e em favor uns dos outros. Por isso é que quando nós partilhamos alguma necessidade, alguma coisa que nós estamos a passar, é importante falarmos uns com os outros de forma a que nós possamos orar. Pelo menos é assim que devia ser a postura do crente. O crente que ouve alguma coisa e alguma luta do irmão e que em vez de orar antes critica, há aqui qualquer coisa que está errada. É porque se alguém está a partilhar consigo uma dificuldade, certamente não é para o irmão criticar, é para o irmão ajudar, é para o irmão apoiar. E se nada puder fazer para ajudar ou para apoiar, pode fazer uma coisa, que é crucial, oração. Ore pelo seu irmão. Oremos uns pelos outros. Vejam, é o apóstolo Paulo, que está a pedir orações. Ora, se um apóstolo precisa de orações, a minha pergunta é, será que nós também não precisamos? Não é porque ele fosse melhor ou maior do que ninguém. Paulo simplesmente está a dizer, olha, eu quero e preciso que orem por mim. Orem por mim. E nós precisamos de oração uns dos outros e uns pelos outros. Amém? Então ele quer ser o livre dos rebeldes que estão na Judeia e quer que a administração lá em Jerusalém seja bem recebida. Há uma série de inimigos de Paulo e ele precisa que as coisas fluam. Ele precisa que o Senhor abra portas, ele precisa que o Senhor construa e organize tudo de forma a que tudo possa correr corretamente, sem qualquer dificuldade, sem qualquer problema. Então ele diz, olha, o único meio disto acontecer verdadeiramente é pela vontade e pelo poder de Deus. E como é que nós acedemos à vontade de Deus? Orando. Você ora para que Deus lhe indique o caminho para a sua vida. Ou tomamos decisões sem orar? Paulo tem aqui um propósito específico, que é o propósito da generosidade e o propósito de cuidar daqueles que estão mais frágeis e também de evangelizar. Este é o seu projeto. Ora, este tipo de projetos o Senhor sempre vai abençoar. Sempre. Sempre. Na vida de Paulo, o que aconteceu foi, Paulo até às vezes tinha um plano e o Senhor não é que o Senhor dissesse que o plano estava errado. O Senhor dizia, olha, o plano está certo, não é a geografia correta. Então Paulo queria evangelizar para um sítio e o Senhor dizia-lhe, olha, é excelente o teu coração de evangelizar, não te quero é ali ainda, quero-te daquele lado. Mas o plano era sempre abençoado. E então há orações que funcionam sempre. E Paulo está a pedir uma oração que funciona, que é orar para que os inimigos cessem de perseguir e orar para que aquilo que é o ministério deles possa desenvolver. Isto é algo que nós podemos orar. Versículo 32 diz, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria. Lá está, mais uma vez, na postura de crente que Paulo tem, acontece uma coisa extraordinária. É tudo pela vontade de Deus. Ele tem o desejo de chegar a Roma, mas ele entende que não é pelo desejo dele que vai chegar a Roma. Tem que ser só e somente pela vontade de Deus que isto pode desenrolar. E pode parecer um pequeno pormenor, mas faz uma diferença abismal na forma como nós vivemos a nossa vida. Tiago diz, olha, vocês não digam que amanhã estaremos naquele lugar e negociaremos daquela forma, porque nenhum de vocês sabe o dia de amanhã. Digam antes, se Deus quis. E é interessante, porque pode parecer uma expressão muito portuguesa, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, não é? Pode parecer apenas uma expressão, e na maior parte das vezes é, mas na nossa vida não devia de ser. Quando eu digo se Deus quiser, eu estou a assumir a soberania dele na minha vida. E eu digo, até amanhã, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, eu não chego amanhã. Ou não chega para outra pessoa. Ou não chega para ninguém. E estou a admitir que Deus é um Deus tão soberano e tão poderoso que o amanhã só chega se Ele assim entender. Amanhã só chega se Ele assim quiser.
Faz sentido? Só chega se Ele quiser. Isto é reconhecer a sua soberania. A reconhecer que nem aquilo que nós achamos que é certo. Irmãos, já repararam que uma parte de nós vai dormir e acredita que no dia a seguir vai acordar? É um ato de fé. Mas é dependência de Deus. Já viram? A gente nem se preocupa se vai acordar ou não. A gente está com tanto sono que a gente só quer é dormir. A gente deita-se na caminha. Agora até está um tempo... Eu não gosto nada deste tempo. Nem é por causa da chuva, é porque está chuva e calor ao mesmo tempo. Eu não gosto. É estranho. Para mim, se é chuva, tem que ser chuva e frio. Ao menos isso. E até sabe bem, porque assim a gente está na caminha com os cobertores e está a chover e até sabe bem. Só nessa parte, quando nos levantamos de manhã e ouvimos a chuva, não sabe nada bem. Mas eu pessoalmente gosto. Não sei se os irmãos gostam, mas das coisas que eu tenho mais prazer é estar a chover lá fora e eu não estar lá fora. Estar cá dentro de casa e deitadinho. Mas estamos cheios de sono. E dificilmente algum de nós pensa, será que eu vou acordar amanhã? Não, a gente simplesmente quer ir dormir. Porque damos por adquirido que amanhã vamos acordar. E podemos não acordar. E é até amanhã, se Deus quiser mesmo. E os nossos planos é se Deus quiser. E Paulo tem esta consciência plena. Ele quer ir a Roma, e é um bom desejo, mas ele diz, olha, a fim de que pela vontade de Deus, isto é, se for da vontade de Deus, eu possa chegar a vós com alegria e possa ter prazer convosco. Recriar-me, estarmos um tempo juntos. E depois termina, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E poderíamos dizer, olha, vai acabar a carta. Sim, mas ainda falta um capítulo. E é aqui que o capítulo 16 se torna interessante. Porque Paulo, que é um arcabouço do cristianismo, porque ele é de facto uma figura incontornável, uma figura incrível, um exemplo, e ele começa, e nós vamos ler, e tem aqui uma série de nomes, que se calhar não nos diz nada, porque são ilustres desconhecidos na maior parte dos casos. Mas é interessante, e o ponto que nós vamos ler, sem grandes comentários esta parte, o ponto que eu gostava que os irmãos ficassem é o seguinte, é que nós conhecemos muito bem Paulo, não conhecemos a maior parte dos nomes que estão aqui, mas Paulo diz que eles são os cooperadores com ele no Evangelho. Então significa que, por cada pessoa muito famosa no mundo cristão, existe uma quantidade incontável de pessoas que são simplesmente desconhecidos. Mas o Senhor os vai honrar no final. E isto é importante. Porque o Evangelho não é só feito daqueles que são famosos. Porque Paulo, obviamente, até porque escreveu, é extremamente famoso. Mas aqui está ele, no final do capítulo 16, ou no capítulo 16, no final da carta aos Romanos, a agradecer e a saudar uma série de pessoas que para nós são desconhecidos. Mas que Paulo conhecia. E mais importante do que Paulo conhecer, Deus conhecia. E isto é incrível. Isto é excelente. Portanto, não fiquemos tristes se somos desconhecidos. Não fiquemos chateados se ninguém nos reconhece. Esta não deve ser a nossa ambição. A nossa ambição deve ser sermos reconhecidos por Deus. Única e exclusivamente por Deus. Ele diz assim, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Recebam Febe. Olha, tenho aqui uma irmã, vocês não a conhecem muito bem, mas eu conheço-a. Recebam-na, ela serve já numa igreja, eu estou-vos a dar as referências dela. É uma carta de referências. Quem trabalha com recursos humanos, o Daniel, tu trabalhas com recursos humanos? Não trabalhas, mas recebes cartas de referência. Ainda bem, não é? Passas isso. Mas os irmãos sabem, quem trabalha com recursos humanos, despacha logo. Não é que não recebas, mas passas. Mas o Paulo está a dar uma carta de referência, que é importante. Porque Paulo está a testar da fidelidade e da... Agora falta-me a expressão. Sim, pode ser. Da irmã. Ela serve numa igreja, mas serve zelosamente. Recebam-na. Recebam-na. Mas não recebam-na de qualquer forma. Recebam-na no Senhor, como convém aos santos. Está a falar mais uma vez de princípios que são tão... Isto é tão óbvio para nós, mas ao mesmo tempo parece que se calhar às vezes não é. É óbvio e não é ao mesmo tempo. Está a dizer que a igreja deve receber no Senhor, porque isto é aquilo que é suposto acontecer e como convém aos santos, os santos têm que receber. E receber bem as pessoas. Às vezes é uma falha que nós temos.
não recebemos bem, porque não é apenas dizer bom dia, boa tarde, é muito mais do que isso. E ele vai explicar, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós... Esta é a verdadeira definição de um princípio que permeia a Bíblia desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, que é o princípio da hospitalidade. Nós hoje temos dificuldade com este princípio, porque nós não abrimos as nossas casas para qualquer pessoa. E eu não estou a dizer que nós temos que abrir. Mas o princípio bíblico é o princípio da hospitalidade e ele pode ser feito e tem várias abrangências e pode ser definido de várias formas. É verdade que nós hoje não andamos a viajar como antigamente havia, mas até na realidade judaica e do povo, mesmo no Velho Testamento, a ideia do estrangeiro que vinha e que era hospedado na casa de alguém era um princípio que os irmãos viam em muitas histórias. Os irmãos lembram-se da história de Ló, aqueles anjos que estão a ver a missão, lembram-se? E o que é que Ló diz? Não, vocês fiquem aqui na minha casa. E Abraão, sempre que havia visitantes, o que é que ele fazia? Abria as portas da sua... Para nós pode parecer estranho, mas depois o princípio é replicável nas listas de dons, porque há um dom que é o dom da hospitalidade. E aqui Paulo está a explicar o que é que significa verdadeiramente ser hospitaleiro numa igreja local. É receber a pessoa no Senhor, tal como convém a todos os santos, mas depois ajudá-la em tudo aquilo que ela precisar. E tudo é tudo, por muito que nos custe. Claro, não é qualquer pessoa, porque esta pessoa foi recomendada. Vocês entendem? Tem aqui um padrão. E o padrão é que ela foi recomendada. Ela não é uma desconhecida, não é alguém que se vai aproveitar de nada. Até porque Paulo vai explicar o que é que a igreja deve lhe dar e porque é que lhe deve dar. Vejam. Para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos e também a mim mesmo. Paulo está a dizer, olha, façam-lhe simplesmente aquilo que ela já tem feito ao longo da sua vida, que é ajudar outros. Mas agora é ela que precisa. Se precisar. Ela hospedou muitos. E até a mim. Portanto, agora recebam-na, acolham-na e deem-lhe exatamente o mesmo dom que ela tem, para que ela possa usufruir do mesmo dom que ela tem dado aos outros. Que é o dom da hospitalidade. O dom de receber bem. A igreja tem que ser hospitaleira. Quer seja para um português ou para outra, qualquer nação que venha. Quer seja para um pecador, porque aí somos todos, um pecador que reconheçamos e entendamos claramente que chegou agora um pecador, ou aqueles pecadores que são pecadores, mas nós não sabemos que são, porque parece que não são. Não importa a imagem, não deve importar sequer o cheiro, não importa a identidade sexual que tenha, não importa se é casado, se não é casado, não importa qual é a adição que tenha, não importa qual é o pecado que a sua vida tenha, a igreja tem que receber. Porque quem altera e muda a vida da pessoa depois já não é a igreja, nem sequer cada um de nós, é o Espírito Santo. Mas para que a pessoa possa mudar de vida, ela primeiro tem que entrar. E depois tem que deixar Jesus entrar. Ora, se Jesus está neste lugar como nós queremos que está, porque nós estamos aqui, Jesus está em nós. Amém? Então é suposto a igreja ser uma igreja para todos. E ser hospitaleira. E claramente fazer isto. Recebais no Senhor como convém aos santos. Só dai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, do que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Ele está a dizer, olha, este casal incrível, puseram a sua cabeça a prémio por mim. Será que nós temos relações de amizade, pessoas que são tão leais a ponto de darem a vida por nós? Se calhar podemos fazer ao contrário também, que é, será que nós somos as pessoas que dão a vida pelos outros? Paulo consegue dizer no final, tenho um casal a quem quero saudar, que tantas vezes correram risco de vida e que eu tenho de lhes agradecer, mas não apenas eu, a igreja dos gentios. Ele está a dizer, o meu ministério é o que é também por ajuda destas pessoas. Porque foi ele que fundou as igrejas dos gentios, a maior parte delas. Vocês entendem? Não é interessante? Fala acerca de relacionamentos. Fala acerca de união. Fala acerca não de relacionamentos superficiais, mas da forma como a igreja deveria viver. E eu acredito, quero pelo menos acreditar, que é possível sermos igreja e termos estes tipos de relacionamentos uns com os outros. Custa, sim, é preciso investir. É preciso dar abertura, é preciso dar confiança. É preciso correr o risco de sair magoado. Esta é a realidade.
Mas esta é a verdadeira igreja. Esta é a comunhão. Esta é a comunhão dos irmãos e dos santos. Alguém que pela vida expôs a sua cabeça. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epeneto. Olha, é um bom nome para os vossos filhos, está bem? Meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Basicamente um dos primeiros crentes de Paulo na zona da Ásia. Saudai a Maria que trabalhou muito por nós. Saudai Andrónico e Junia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e os que foram antes de mim em Cristo. Este versículo tem muito que se lhe diga. Muito que se lhe diga. Depende da tradução. Mas temos aqui Andrónico e Junia. Junia aparentemente pode ser um nome masculino, mas aparentemente parece-me que será feminino. E parece, a maior parte das pessoas, mas mesmo assim ainda há pessoas que dizem que poderia ser um nome masculino. Diz que são os parentes, isto é, companheiros dele na prisão, e agora se distinguiram entre os apóstolos. E agora é que é aqui a questão, não é? Junia era uma apóstola, sim ou não? Se era distinta entre os apóstolos, era porque ela era apóstola, ou era porque era reconhecida no meio dos apóstolos. Depois está aqui uma série de questões que eu não vou entrar por aqui, porque hoje não ficaria para uma outra opção, mas claramente o que fica aqui, seja apóstola, não seja apóstola, seja de que nível e que tipo de apostolado estamos aqui a falar, porque a palavra apóstolo pode ser simplesmente enviado, pode ser simplesmente missionário, aquilo que nós entendemos hoje como missionários, e eu não tenho resposta para vocês, obviamente, nesta noite, se esta senhora era ou não uma apóstola, no verdadeiro sentido da palavra, como nós entendemos a questão do ministério apostólico. Não tenho resposta, acho que ninguém tem. Temos algumas noções, temos algumas ideias. O que fica e o que dá para retirar disto, acho que é muito mais importante do que a questão do ministério, que é o facto de eles serem companheiros e parentes, família dele. Uma ligação tão profunda que ele os considera como família. Tiveram em prisões juntos. Mas não foi porque eram gandulos, não foi porque eram gatunos, não é porque fizeram algum crime, mas era pelo amor do Evangelho, por Cristo Jesus. E cá está o apóstolo Paulo a mencionar ilustres desconhecidos. Nós andamos sempre à procura de alguns pormenorzinhos, mas isto é incrível, porque fala acerca de relacionamento, fala acerca de amor, fala acerca de termos verdadeiramente alguém em comum, que é Jesus Cristo. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Staquis, meu amado. Saudai a Peles, aprovada em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. É só nomes espetaculares para os nossos filhos e netos. Saudai-os da família de Narciso. Narciso também é engraçado. Aos que estão no Senhor. Existe, os outros também existiam. Agora, hoje em dia, sim. Mas, sim. Saudai Herodião, meu parente. Já tinha lido isto. Até já nem sei onde é que estou. É o 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, aos quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e à sua mãe e minha. Saudai a Ensíncrito e a Flegonte e Hermas, a Patrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e a sua irmã e a Olímpia, a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Aparentemente, na altura, havia a tradição, que era a tradição do ósculo santo. Algumas denominações ainda fazem isto. Eu dou graças a Deus que nós não. Mas havia aqui a questão do ósculo santo. Hoje em dia já não é a forma como nós nos cumprimentamos, apesar de nós termos damos 2 beijinhos. Pelo menos aqui em Cascais só se dá um, não é? Em Cascais só se dá um. Olha, tu lembras quando a gente foi buscar o nosso cão? Foi buscar... Eu tenho um cão. E nós fomos buscar um cão, o nosso cão. Não foi a Cascais, mas o pai do meu cão era de Cascais. Opa, e aquilo foi uma coisa espantosa, porque nós íamos cumprimentar os donos os donos do pai do meu cão. Neste caso eram 2 tias ocas de Cascais.
Olha, irmãos, aquilo foi uma coisa surreal. Porque eu não me estava habituado a gente, quando dá cumprimentos, a gente vai com aquele ímpeto de dar 2, não é? E aquelas senhoras, a gente dava um e elas imediatamente passavam para outra pessoa. Então todos nós que éramos, desculpem a expressão, labregos, que não éramos de Cascais, ficávamos à espera do segundo beijo e a pessoa já estava noutra pessoa. Então a gente tentava disfarçar, mas não dava. Então eu olhava para a minha mulher, ela olhava para mim, depois olhávamos para um casal nosso amigo e todos nós apenas demos um beijo, mas todos estávamos à espera de 2 beijinhos. Então desde esse dia não me esqueço nunca mais que estes dias de Cascais só dão de facto um beijinho e foi uma coisa espantosa. É assim, mas não é o ósculo santo. Não é o ósculo santo, mas temos essa tendência de cumprimentar, não é? Mas aqui Paulo está a dizer, olha, mais importante é saudai-vos uns aos outros. Cumprimentem-se uns aos outros. As igrejas de Cristo vos saúdam. E agora, quando já está a terminar, ele muda da saudação para uma coisa interessante. Ele diz, olha, saúdem, amem aqueles que são um connosco. Aqueles que são, não é apenas cristãos, mas que estão unidos a Cristo e a nós. E agora ele dá uma chamada de atenção àqueles que não são unidos. Veja o que é que ele diz. Rogo-vos, irmãos, que noteis. Alguma Bíblia diz outra expressão, em vez de notar, das vossas? Cautela, mais. Não percebi? Sim, e depois, recomendo-vos o quê? Tomem cuidado. Tomem cuidado, é isso. Mais alguém? É isto. Literalmente no grego recomendo-vos não, é mais do que isso. É rogar, tomem extremamente atenção e marquem. Marquem o quê? Vejam. Os que promovem dissensões. Ele diz, olha, marquem. A ideia é mesmo disto, criar uma marca e colocar uma marca nas pessoas que causam divisões. É interessante, porque ele falou acerca de amor e saudação e agora muda a bitola e diz assim, quanto àqueles que praticam dissensões, quanto àqueles que causam divisões, eu rogo-vos que vocês os marquem. O que é que significa marcar? Marcar leva a que a pessoa fique com uma marca e que seja reconhecida por todos. Não é literal, os irmãos entendem. Tem a ver com o notar, tem a ver com tomar atenção. Mas a ideia interessante no grego é que vocês utilizem algum instrumento e algum material para que marquem aquela pessoa, para que onde ela esteja seja reconhecida como alguém que causa divisão. Para que não se deixem enganar. Para que não sejam enganados. E para que não dividam mais lado nenhum. A gente devia começar a usar isto aqui em Portugal. Há aí umas quantas pessoas que deviam ficar assim com uma marca na testa, que era assim, a gente já sabia o que é que eles faziam, e o que é que fizeram, e o que é que andam a fazer. Não sou eu que digo, é que o Paulo. Portanto, não fiquem chateados comigo. E rogo-vos, irmãos, que marqueis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste e desviai-vos deles. A doutrina que eles aprenderam é do Evangelho. E Paulo explica qual é a doutrina do Evangelho. Foi isto que ele falou ao longo da carta, da carta aos Romanos. É interessante. No capítulo 16 ele fala acerca de união, não mencionando a expressão união, mas fala acerca de serem meus cooperadores, sermos um com Cristo, de serem meus companheiros, serem minha família, cumprimentem-se, princípio da hospitalidade, entreguem e ajudem em tudo aquilo que é necessário. E depois faz um travão e diz, quanto a estes, marquem-nos. Marquem-nos. Porque eles dividem e promovem escândalos contra aquilo que eu vos tenho ensinado. E continua. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a sua própria barriga. Literalmente no grego alimentam-se a si mesmos. Eles não querem saber de Cristo, não querem saber do Evangelho, querem saber da sua barriga. Isto fala acerca de idolatria. É o pecado que está aqui mencionado. Está a dizer que não querem saber de Jesus. O seu interesse não é Jesus, o seu interesse é o seu eu, o seu ego. Querem crescer e causam divisões para que eles cresçam, não para que Cristo cresça.
Causam dissensões não por motivos corretos, mas por motivos do seu próprio barriga, do seu próprio ventre. Querem saber deles mesmos. E Paulo está a dizer, quem faz isso não serve a Jesus Cristo. Serve a si mesmo. E quem serve a si mesmo tem-se a si mesmo como Deus. E por isso é idólatra. E continua, porque ele dá as características das pessoas que fazem isto. E isto é assustadoramente, não sei quanto a vocês, mas isto eu fico arrepiado com isto. Porque nós olhamos para o panorama atual e vemos que isto é exatamente igual. É que esta gente causa dissensões e que só pensa na sua barriga, engana com só as palavras e lisonjas e enganam os corações daquelas pessoas que são simples. São sempre bons comunicadores. Falam sempre muito bem. Dizem sempre aquilo que parece que é muito bonito aos ouvidos. Têm as segundas intenções e as segundas intenções é simplesmente crescer e fazer crescer a sua própria barriga. O Paulo está a dizer, marquem-nos. Coloquem-lhes uma marca para que eles não continuem a fazer isso. Falta-nos muita coragem hoje em dia. Até em Portugal. Há uma série de gente que precisava de ser marcada. Uma tatuagem na testa. Ainda lhes era pouco. E desculpem a expressão, mas estas coisas irritam-me profundamente. Já acontecia no tempo de Paulo. Não é novidade. Já acontecia. Por isso é que é tão importante nós tomarmos atenção e não nos deixarmos levar por quem comunica bem. Não importa se comunica bem. É o que é que comunica. O que é que está a dizer. E tudo o que fugir do Evangelho os irmãos rejeitem. Tudo o que fuja do Evangelho os irmãos rejeitam. Porque o que é de Cristo não é para divisão, é sempre para a união. Sempre. 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 Isto não tem a ver com Assembleias de Deus, não tem a ver com nada. Mas entendam, não estamos a falar disto. Estamos a falar da Igreja de Cristo. Assembleia de Deus é Igreja de Cristo, mas não é a Igreja única. Quem é irmão, independentemente da congregação. Os irmãos sabem que podem ter amigos de outras igrejas. Há pessoas que acham que não podem. Nós podemos ter, está bem? E também podem ter amigos que não são da igreja, até deviam ter. Mas há esta gente que já na altura de Paulo havia, que só quer saber da sua barriga. Só quer saber de si. Não querem saber do Evangelho. Não querem saber dos outros. Querem saber de si e crescer em si. Querem se alimentar assim. Por isso ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. É tão interessante, o homem está a acabar de escrever a carta e isto é só conteúdo. Dava para ficar aqui mais um mês, Daniel. Dava para ficar aqui mais um mês. Mas como eu disse que para a semana tinha que começar Apocalipse, vamos terminar. Mas isto estava para ficar aqui, isto tem conteúdo que parece tão simples. Nós lemos às vezes estes finais das cartas, mas isto tem aqui coisas, são pérolas, os irmãos entendem? Quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Às vezes somos o oposto. Conhecemos tão bem o mal e pensamos mal de tudo e de todos. E não somos sábios no bem. E depois tem aqui um versículo 20 que é a nossa esperança e expectativa e sabemos disto. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Deixemos dizer o seguinte. Este versículo está aqui, mas isto faz parte do fluir da mensagem. Vejam, ele fala acerca de dissensões e fala acerca de pregação que é contra o Evangelho. E daqueles que são egoístas a ponto de pensarem só na sua barriga, que é exatamente o pecado que Satanás cometeu. E o que Paulo está aqui a dizer, olha, e alegrem-se porque Satanás vai ser derrotado brevemente, tem aqui uma linha de continuidade, que é o seguinte, o que ele quer dizer é que Satanás está aqui, mas isto está ligado com aquelas pessoas que causam dissensões e divisões. Ele está a dizer de quem é que são e qual é o espírito que está por detrás disto. Porque depois ele diz assim, quanto à vossa obediência, isto é, mas a vocês, eu sei que vocês são obedientes, então eu tenho prazer nisso. Vocês não são como aqueles que eu vos disse agora para marcarem, causam divisões e dissensões. Eu sei que vocês não são assim, por isso tenham cuidado. Porque eles é verdade que enganam aqueles que são simples, mas Paulo também diz, vocês sejam simples, é para o mal,
mas sejam sábios no bem. Significa que sabemos distinguir muito bem o que é o mal e o que é o bem. E depois ele diz, mas animem-se, porque esta obra de Satanás tem a ver com dissensões e divisões, vai terminar quando Jesus finalmente rebentar. Desculpem a expressão, rebentar-lhe a cabeça. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jasson, Sosipater, meus parentes, eu Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Termina com o versículo 27. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Carta extraordinária. Lição ou lições incríveis que nós podemos fazer. Mas, meus irmãos, deixamos dizer o seguinte. Tivemos durante um ano à volta deste livro, mas os irmãos não esqueçam este livro e continuem a lê-lo. Não arrumem agora na prateleira e digam, já estudei isto durante um ano, já não preciso mais de ler isto. Esqueçam. Agora que o leram, leiam e releiam e releiam e releiam, porque a palavra de Deus precisa que nós a leiamos muitas vezes para que ela se firme em nós e nos transforme verdadeiramente. Esta carta é a minha favorita. É incrível. É incrível o conteúdo. E esta parte final, que às vezes não damos muita importância e não se ouve muito pregar. Vejam só a quantidade de pregações que dava para fazer aqui, só no último capítulo. A palavra de Deus, ela é riquíssima. Então, os irmãos, guardem isto. Guardem isto. E guardar significa aplicar. E aplicar significa viver aquilo que temos aprendido. E aprendemos e temos aprendido coisas extraordinárias. E vamos sempre aprender da palavra de Deus. Querendo Deus, para a semana começaremos uma nova série, que não sei quanto tempo é que vai durar, vamos ver. Quando for eu aqui a partilhar, haverá outras pessoas que irão partilhar, mas depois partilharão daquilo que o Senhor lhes colocar no coração. Eu vou começar uma série aqui às quartas-feiras, terminando aqui o nosso capítulo de Romanos. Começaremos então a nossa série de Apocalipse e falaremos sobre Apocalipse a partir da semana que vem, se Deus assim quiser e se Deus assim permitir. Esta é a realidade. Depois do que eu disse, eu posso dizer se Deus quiser. O homem planeia, mas o Senhor é que dá a vida. E então, se Ele nos permitir, estaremos aqui na próxima quarta-feira para estudar sobre Apocalipse. Ainda antes do Daniel, enquanto ele vai se preparando, e ainda antes dele nos dirigir num coro para que possamos levantar a nossa oferta, só lembrar os irmãos... Desculpem, não é minha garganta. Só lembrar os irmãos que na próxima sexta-feira teremos culto da oração, está bem? Temos aqui culto da oração e os irmãos façam o esforço de estar presentes. Queremos estar aqui a cultuar a Deus em oração e esperemos que seja um tempo delicioso também na presença de Deus. Amém?